vamos chegando. Não abandone o barco não, meu querido. Venha com Jesus. Você vai chegar, vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você Aleluia. vai chegar. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você não vai parar, amém? Seja bem-vindo nessa noite a mais uma quarta-feira de guerra, amém? Estamos iniciando essa nossa live debaixo da graça do nosso eterno, bondoso e misericordioso Senhor, amém? E aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Fernando. Vamos chegando. Não para não. Talvez a luta na sua vida esteja difícil. Talvez você tenha pensado em parar. Mas não pare. Persista, insista. Deus é aquele que está com você. Amém? Seja bem-vindo nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. É o momento ao qual nós estaremos adorando ao Senhor, bendizendo ao Deus que nos deu fôlego de vida. Amém? Já peço aí sua colaboração, meu querido, para estar aí compartilhando, para estar aí deixando seus comentários, seu pedido de oração, e que no nome de Jesus, amados, que o Senhor ele venha abençoar essa sua noite, derramando a sua graça sobre a sua vida. Que o Senhor ele venha ser o teu escudo, o socorro bem presente na hora da sua angústia. Amém? Então eu quero desde já, as horas não param, né? Mas eu quero desde já te convidar, mediante este louvor, te convidar a orar, meu querido. Te convidar a estar exaltando, buscando o Senhor, pois a palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? E aqui estamos tão somente buscando, exaltando a esse Deus. Você que pode, logicamente, neste momento, feche seus olhos. Eu não sei a causa que você está colocando diante do altar do Senhor, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor é aquele que responde, pois através do profeta Jeremias, o Senhor nos disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes cuja qual tu não sabes. Amém? Vamos orar ao Senhor? Grandioso Deus e Altíssimo Pai, neste momento, Senhor, eu venho diante da sua presença, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, agradecer a Ti, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estar, Pai, diante da sua presença, de estar, ó Deus, diante da Tua face, Senhor meu Deus, podendo adorar o Teu santo nome, podendo agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida cuja qual o Senhor tem nos concedido. Obrigado, ó Deus, obrigado pela minha família, obrigado pelos membros da célula, Senhor, obrigado por cada um dos discípulos, ó Pai, aqueles que o Senhor tem enviado, aqueles, ó Deus, que o Senhor ainda há de enviar. Pai, eu creio que a obra é do Senhor, ó Deus, e que nenhuma ferramenta forjada, ou ferramenta preparada, ó Pai amado, meu Deus, ó Pai querido, prevalecerá contra nós, ó Senhor, porque o Senhor está na batalha, na nossa frente, Senhor. O Senhor é o general de exércitos, o general de guerra que está conosco, Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Pai. Ô Senhor, meu Deus, e debaixo desta palavra, nós iniciamos essa noite a quarta de guerra, Senhor.
Meu Deus, é um momento a qual nós compartilhamos a Sua palavra que edifica, a Sua palavra que transforma, a Sua palavra que cura. Ó Pai amado, é no nome de Jesus que nessa noite, assim ela venha fazer mais uma vez sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, Deus. Visita cada lar, visita cada causa, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, irmã Fernanda, seja bem-vinda nessa noite, neste momento que nós temos aí a quarta de guerra. O Senhor venha abençoar a sua vida. Paz do Senhor, irmão Josildo, irmã Marli, sejam bem-vindos nessa noite. Que Deus ele venha, através da sua misericórdia, da sua graça, do teu poder, derramar as suas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos nessa noite, amém? Vamos louvar ao Senhor, porque nada pode calar um adorador, amém? Então somente creia, louve e exalte ao Senhor, pois Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham te adorar, ó Deus, nessa noite, na beleza da tua santidade. Se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou.
Nada pode, amado. Nada pode calar a voz de um adorador. E nessa noite, ainda que te apedrejem, pegue essas pedras e faça delas degraus. Degraus para que você venha subir cada vez mais. Cada pedrada seja um degrau. Para que você venha se levantar, para que você venha chegar em seus objetivos. Nada pode te parar. Boa noite, irmã Josilda, seja bem-vinda. Vamos adorar ao Senhor nessa noite, amém? Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Eu creio, Deus. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. Reage nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu oro aqui. Então começa assim: majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer, o chão acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo aqui. Bora adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou. Não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Não tem prisão, meu querido, que segura um adorador, amém? Cante, adore, ore, Tu tá sentindo o que eu tô sentindo? Paulo? busca o Senhor. Deus, O chão tremeu, Ele há de as te paredes se responder. moveram. Ele há de quebrar as cadeias essa noite, amém? Tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos para sair daqui. Eu já sei. Eu vou falar assim, ó. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele é forte, ele exalta do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação. Porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou. Aleluia, eu creio que Deus chegou sobre a sua vida nessa noite, aleluia. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador.
Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Você crê que nessa noite Jesus chegou sobre a sua vida? Não tem prisão, não tem depressão que segura um adorador. Nada pode calar um adorador. A mensagem dessa noite nós iremos meditar ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Após os louvores, nós estaremos entrando aí na palavra. Mas creia que nessa noite as cadeias estão sendo quebradas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra profética sobre a sua vida. As cadeias estão sendo quebradas. Eu não sei o que você está enfrentando, mas nessa noite, o Senhor ele coloca um ponto final sobre as prisões na sua vida, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, Deus. Quebra toda cadeia nessa noite, Senhor. Liberta, transforma, cura. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toda cadeia da enfermidade seja quebrada, Senhor. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
poder no nome de Jesus para as cadeias serem quebradas. Eu não sei a cadeia que o adversário tenha colocado diante de você, mas creia que as cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Amém? Quero mandar um abraço aí pro nosso irmão Paulo, amém? Irmã Josilda, irmã Fernanda. Eu quero que vocês neste momento prestem atenção na letra deste próximo louvor. Eu creio que Deus ele irá falar grandemente ao seu coração. Feche seus olhos, medite nesta letra, em nome de Jesus Cristo. Pois o Senhor, Ele é o seu refúgio, Ele é o teu auxílio. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, Aleluia. mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Aleluia. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Glórias a Deus, aleluia. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio,
És o meu alívio, és o meu alívio. Declare nessa noite, amém? O Senhor, Ele é teu alívio. É Ele que te dá força para continuar. A palavra de Deus, ela nos diz que o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando pensamos que estamos fracos, então nós somos fortes. Amém? Creia, em nenhum momento você está sozinho. Todos os momentos que você tem enfrentado lutas, que você tem enfrentado batalhas, combates contra o inimigo, todos esses momentos, o Senhor sempre estará à sua frente. Quando você confia nele, coloca a tua fé nele, o Senhor, ele peleja por você e você apenas ficará calado. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e versículo de número 1 ao versículo de número 12. Amém? Essa é a palavra de hoje. E o tema dessa mensagem de hoje é a vitória pela comunhão. No decorrer dessa mensagem, desse estudo, nós iremos compreender a importância que é de manter a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a comunhão com os céus, pois o Senhor, Ele move barreiras, o Senhor, Ele quebra cadeias, o Senhor, Ele livra, o Senhor, Ele resgata. Quando nós pensamos que tudo já acabou, todos os nossos recursos acabaram, Deus é aquele que envia o recurso. Amém? Todos encontraram aí? Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, amados. Está escrito assim, versículo 1. Por aquele momento, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. Eram dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para que guardassem a Pedro. A intenção de Herodes era apresentá-lo após a Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior do dia em que Herodes iria apresentar Pedro ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta e guardavam a vida dele. E eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. E então as correntes caíram. Amém? Da sua mão. Louvado seja Deus. Só um momentinho aqui que deu... Deu uma travada aqui no computador. Vamos continuar aqui na palavra do Senhor, amém? Peço perdão aos irmãos. Louvado seja Deus. Agora voltou, abençoado. Então as correntes caíram da sua mão. E o anjo continuou, dizendo a Pedro: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele o fez. O anjo lhe disse: mas ponha a capa e siga-me. Então, saindo o anjo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito naquele momento pelo anjo, pois ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela,
chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual abriu-se automaticamente, e saindo eles se enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou de Pedro. E então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, o apóstolo Pedro resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam por ele. Amém? Amados, esse é um texto que talvez por muitos é bastante conhecido, talvez por outros não. É a primeira vez que você está ouvindo isso. E o tema da mensagem de hoje é a vitória pela comunhão. E como nós obtemos a vitória pela comunhão? E por que nós obtemos essa vitória pela comunhão? Porque Deus, ele nunca nos deixa sozinhos em uma batalha. Antes que o inimigo ele termine os seus planos para as nossas vidas e tudo aquilo que ele tem planejado, que ele tenha alicerçado, que ele tenha feito contra nós, antes que ele termine tudo isso, Deus aparece para nos ajudar. Deus não permite que o inimigo leve vantagem sobre aqueles que mantêm a fé em Cristo Jesus. Eu não posso ter fé só para não me acontecer algo, mas preciso ter fé também para vencer aquilo que me tiver acontecido. Mesmo acometido por qualquer situação, eu e você, nós temos que manter a nossa fé no Senhor, porque a fé, amados, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas aquilo que nós cremos. E se nós cremos na nossa vitória, se nós cremos na nossa bênção, nós temos que manter, independente das circunstâncias que estejamos enfrentando, temos que manter a fé nele, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão com Deus não é só resultado do que ele faz por mim e por você, mas também é resultado daquilo que eu e você fazemos por ele. Existe uma correspondência mútua entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, a comunhão com Deus não é resultado só do que ele faz por mim ou por você, mas também daquilo que nós fazemos por ele, como eu já disse na semana passada. A comunhão, ela é responsável pela proteção. A ação de Deus é invisível, mas o nosso Deus, ele é real. E ele é real sobre as nossas vidas. Amém, irmão José? Nós temos que orar um pelo outro, assim como Pedro ele foi liberto, através da oração. Foi a oração, a comunhão da igreja trouxe a Pedro a libertação. Mas a comunhão, ela é responsável pela nossa proteção. Amém? E eu quero trazer nessa noite, amados, 3 atitudes para que nós venhamos ter essas atitudes para nós obtermos a vitória pela comunhão. A primeira delas, o irmão Josildo já colocou aí, que é pela oração. Nós temos que manter a intensidade das nossas orações a Deus. Pois no versículo de número 5 está escrito que Pedro, então, ele ficou deitado, mas a igreja, ela estava orando intensamente a Deus pela vida de Pedro. Talvez você tenha uma pessoa, ou você mesmo, está passando por determinado algo, que talvez assim como Pedro, você apenas está descansando, né? Pedro estava detido na prisão e a igreja intensamente orava por ele. Talvez você ache que está sozinho, mas como eu já disse aqui no início dessa mensagem, você não está sozinho. Deus, ele vai diante de você. Nessa peleja você não vai ter que pelejar, apenas ficar em pé e ver o livramento do Senhor, o teu Deus. Amém? Não despreze em momento algum o poder que a oração tem. Não é porque
você e eu não estamos vendo as coisas acontecerem, que Deus não está agindo. Deus, Ele age em oculto para trazer à existência aquilo que não existe. Quando a igreja ora, os céus eles se movimentam. Não importa quantos inimigos o inimigo tem colocado para te vigiar, para te manter preso. Não importa quantos demônios Satanás tenha colocado diante de você para trancar os seus caminhos ou tentar impedir as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. A oração, ela levará você e eu à vitória. A oração nos levará à vitória. Mesmo as nossas orações, quanto à oração da igreja, daqueles que oram por nós, porque assim como eu recebi a mensagem nesta manhã de um amigo, ele disse: meu querido, a palavra nos diz que devemos comunicar as nossas necessidades aos santos, então ore por mim. Então, independente do que o inimigo tenha feito ou está fazendo, saiba que a oração ela vai levar-nos à vitória. Pois Pedro, ele estava sendo vigiado por 16 homens, mas o Senhor o livrou porque a igreja orava. A segunda atitude que nós temos que ter, amados, para obter a vitória pela comunhão, é que nós devemos manter a fé, mesmo diante dos desafios. Nós vemos no versículo seguinte, no versículo 6, que na noite anterior em que Herodes ele iria submeter Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Estava preso com 2 algemas e as sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Mas, como nós vemos na palavra, Pedro estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Quem dorme dentro de uma prisão? Quem dorme dentro de uma aflição? Quem dorme dentro de uma tempestade? Dentro de uma confusão? Aqueles que mantêm a fé, mesmo diante dos desafios. Porque Deus aparece para ajudar os que mantêm a fé. A ação de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela quebra cadeias, amados. Então, creia que se você manter a fé, as cadeias, assim como foi realizado aqui nesses versículos que nós lemos, na vida de Pedro, as cadeias foram quebradas. Assim como o louvor que nós ouvimos nessa noite, as cadeias foram quebradas na vida de Paulo e Silas enquanto eles estavam presos. Um orava e o outro cantava. E as cadeias se quebraram. A comunhão com Deus tem poder de abrir as portas que o inimigo fechou na minha e na sua vida. Então nós temos que manter a fé, para que através da nossa fé, a nossa comunhão com Deus e este poder abra as portas que o inimigo tem fechado. Eu não sei as portas que o inimigo tem fechado sobre a sua vida, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor é um Deus que abre porta onde não tem porta. O Senhor é um Deus que, segundo a sua palavra, Paulo nos diz que uma porta grande e eficaz o Senhor me abriu. O Senhor é aquele que abre porta e que ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então somente creia que quando você mantém a fé, o Senhor ele age sobre a sua vida. A fé não tem como base o que acontece com as pessoas da igreja, e sim com a ação de Deus sobre as nossas vidas e com a sua palavra. A manifestação de Deus, amados, é o resultado da nossa obediência para com Ele. E assim, eu quero trazer uma frase de efeito sobre a minha vida, que eu ouvi uma vez num discipulado do apóstolo Joel, que ele disse que a miséria da terra não afeta alguém abençoado. Tal como a prosperidade de uma terra próspera, ela não alcança aqueles que são desobedientes. Aleluias! Então, amados, a miséria da terra não afeta alguém abençoado.
independente das circunstâncias que nós estamos vivendo nos dias atuais. Quer seja Covid, quer seja desemprego, a miséria desta terra não afeta alguém abençoado. E se você está me ouvindo nessa noite, você é abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tal forma também, amados, que a prosperidade de uma terra, ela não alcança um desobediente. Então nós devemos manter a nossa fé, obedecendo a palavra e os mandamentos do Senhor. Pois alguns conquistam milagres, outros morrem. Os acontecimentos ao seu redor, eles não anulam a ação de Deus. É uma questão de posicionamento nosso na hora do combate. Pois Deus, amados, ele não se explica. Deus, ele se revela. E em cada revelação que o Senhor traz sobre as nossas vidas, assim como ele fez na vida de Abraão. Porque na semana passada nós estávamos conversando, eu e o irmão Fábio aqui na célula, que é o meu irmão que tem me apoiado aqui na célula. Olha o que Deus pediu para Abraão fazer. Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu te enviarei. Mas Deus não falou o lugar que seria, mano. Olha a importância da obediência. E Abraão foi caminhando, Abraão foi andando. E hoje nós temos a Abraão como pai da fé. Amém? Então somente mantenha a sua fé em nome de Jesus Cristo. Quem mantém a fé alcança o livramento. A terceira e última atitude que nós devemos ter nessa noite, para nós obter a vitória pela comunhão, é de nós crescermos diante dos desafios. Mas talvez você olhe para mim neste momento e fala: como que eu vou crescer diante do desafio? No verso de número 11 nos diz que Pedro, ele caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Amados, antes de iniciar este tema, esta mensagem, aleluias, Deus, ele tocou o meu coração para falar referente a apedrejamento, a pedradas que você talvez tenha recebido. Essas pedradas, amado, é para que você venha crescer diante dos desafios. Elas não são para te matar. Talvez as pessoas de fora olhem para você e, assim como aconteceu com Estevão e o apóstolo Paulo, que na época era Saulo, aqueles que estavam à volta do apóstolo Estevão, eles achavam que mataria, que ali seria o fim de Estevão. Mas, amado, aleluias, ali foi aquelas pedradas na vida de Estevão, foi para que eles viessem crescer. Mas irmão Fernando, ele não cresceu, ele partiu para a glória. Amado, você quer algo melhor que isso? A palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele tem prazer na morte dos seus santos. A palavra do Senhor nos diz que nós buscamos um reino que não é nesta terra, mas nós buscamos a glória do Senhor. Morarmos com o Senhor eternamente. Vivermos em ruas de cristais. Amados, cresça diante dos desafios. O desejo de Deus é que nós vivamos uma caminhada de certeza e não de dúvida. Pois a dúvida, ela nos faz sermos incrédulos. A dúvida nos faz duvidarmos, nos faz se afastarmos de Deus, das promessas dele, porque muitas das vezes os desafios eles surgem na nossa vida, assim como surgiu também na vida de Jesus. Porque Jesus estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E quando ele é enviado pelo Espírito ao deserto, o inimigo, a primeira coisa que o inimigo fez foi colocar um desafio sobre a vida de Jesus. Se estás com fome,
transforma essa pedra em pão. Jesus, olhando para ele, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Jesus, ele teve um desafio, que também pensaram que estavam destruindo o nosso Mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Os judeus achavam que soltar Barrabás e prender e crucificar Jesus estavam fazendo aquilo que era mal para o Senhor Jesus. Mas não, amados, aquele ato de crucificação já era determinado por Deus, pois Jesus, ele veio e entregou a sua vida por nós. E aquele ato que muitos achavam que ele estava sendo derrotado porque ele foi cuspido, ele foi pisoteado, ele foi esbofeteado, ele foi crucificado. Aleluias. E as pessoas que estavam em volta achavam que ele estava sendo derrotado. Mas ali foi a maior vitória para a minha vida e para a sua vida. A vitória da cruz, aleluias. A vitória da cruz que rasgou o véu do templo, que nos deu livre acesso ao Pai, amados. Jesus, ele cresceu diante do desafio. E quando o inimigo pensou que Jesus tinha sido derrotado, o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele foi até o inferno, tomou a chave da vida e da morte da mão de Satanás e resgatou os seus. Tão somente creia que tudo que você esteja enfrentando hoje, talvez, é para que você venha crescer diante dos desafios da sua vida. O céu permanece perto até o desafio ser resolvido. Deus age de forma sobrenatural sobre as nossas vidas para vencer questões naturais. Questões que aos nossos olhos nós achamos impossíveis de serem resolvidas. Assim como também disse na semana passada. Imagine você diante do Mar Vermelho, soldados egípcios vindo atrás de você e o povo à sua volta reclamando que deveriam ter morrido lá no Egito, amados, lá no deserto, e não morrer no deserto, amados. E ali o Senhor falou para Moisés: toca nas águas. Deus, ele de forma sobrenatural, ele venceu uma questão natural e as águas se abriram. E a palavra de Deus nos diz que o povo passou em terra seca. Eram como paredes de água do lado direito e do lado esquerdo deles. E eles passaram. E após eles passarem, aleluias, a palavra do Senhor nos diz que as águas se fecharam e os seus inimigos se afogaram. Aleluias. Eu não sei o que tenho preparado contra ti, mas a palavra de Deus, eu vou até abrir a Bíblia aqui para ser mais preciso, que nos diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Amém? Nenhuma ferramenta, amado, que o inimigo tenha preparado para você vai prosperar sobre a sua vida. Deus, ele age de forma sobrenatural para vencer as coisas naturais. É só você e eu olharmos para trás e nós veremos quantas coisas Deus já fez por nós, que Deus já fez em nossas vidas e continua fazendo a cada dia. O testemunho de quem caminha firme com Deus, apesar das circunstâncias que está à sua volta, é outro. É totalmente outro, amados. O testemunho de quem caminha firme com Deus, apesar das circunstâncias que envolve essa pessoa, é outro. Porque aquele que está firme com Deus, que mantém a fé em Cristo Jesus, o que está fora não determina quem você é por dentro. O que te acontece, o que aconteceu na vida de Pedro, a prisão. Talvez ele poderia muito bem ficar apavorado, pois poderia dizer: Senhor, mas já mataram a Tiago, a espada.
eu sou o próximo, e agora eu não vou dormir, o que eu vou fazer? Ele dormiu, descansou, porque ele manteve a fé no Senhor. E fora isso, ele manteve a fé no Senhor, e a fé que ele obtinha em Deus, e a fé da igreja que ele constituiu, que estava também reunida em oração. Eles estavam orando, e aonde há oração, as cadeias são quebradas. Tinha o combate do lado de fora, mas na casa dos crentes, amados, tinha a oração. Você consegue me entender? Você consegue me compreender que, independente dos combates externos do nosso país, países de fora, dependente dos combates, dentro da nossa casa tem que haver a oração. A oração do justo, diz a palavra do Senhor, ela pode muito em seus efeitos. A comunhão entre a igreja, entre os irmãos, a palavra de Deus nos diz que era notória. E a palavra de Deus nos ensina que 2 ligar aqui na terra será ligado nos céus. Amém? Que nessa noite você possa ficar com essa palavra. Que você venha manter a vitória pela comunhão. E se você, talvez, passando por aqui, eu trouxe 3 atitudes para que você venha obter a vitória pela comunhão. A primeira atitude que nós temos que ter é a intensidade na oração. A segunda atitude, temos que manter a fé no Senhor, porque quem mantém a fé em Deus, mesmo diante das circunstâncias, ele cresce diante dos desafios, que é a terceira atitude, que é para nós crescermos diante dos desafios. Que o Senhor nessa noite, Ele venha vos abençoar. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a cada um de vocês, né, pela oportunidade que vocês nos concedem de chegar aí até a sua casa, de poder transmitir a palavra do Senhor. Espero, através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar mais e mais ao seu coração. Que você possa pegar este texto, meditar cada dia mais nele, e você vai ver a importância da comunhão, a importância de nós nos mantermos firmes no Senhor. A importância de nós nos mantermos firmes no Senhor é tão grande, amados, que uma declaração de Jó fez com que o inimigo fugisse de diante dele. Pois lá em Jó 42, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve se levantará ao meu favor. Quando ele proferiu esta palavra, tudo aquilo que o inimigo achava que faria ele murmurar ou blasfemar contra Deus, foi embora da vida dele, por causa da declaração. Ele manteve firme a sua fé. Então que eu e você venhamos manter firme a nossa fé em Deus. Amém? Deus abençoe Paulo, Deus abençoe Josildo, irmã Fernanda, irmã Neuza, a minha escudeira aí, a Priscila, a minha irmã Cida, a minha irmã Silvia, o Carlos, Ricardo, que o Senhor venha abençoar a irmã Marli nessa noite, a irmã Josilda, cada um de vocês, amados, porque as bênçãos do Senhor são para todos nós. Basta apenas nós também querermos receber dele esta bênção, sermos obedientes à palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Estarei encerrando esta live nesta noite, que agora nós entraremos no pré-encontro aí, que sexta-feira, você do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, nós teremos um encontro com Deus. Amém? Ainda temos poucas vagas. Se você estiver a fim de ir, contate o pessoal aí do Rio de Janeiro. Nós estaremos indo até aí, participando desses 3 dias de bênção na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora
e para todos sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Shalom. Espero. Bênção, tia. Boa noite, abraço. Fica com Deus. Tia Sônia, Fernanda. Shalom. Até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Pai do Senhor, irmã Josilda. Deus abençoe.